tortuosos e indecíveis. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo de compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde para que o próximo lhes aproveite a influenciação da felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e aproveitamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos, agora, nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus que encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. E é com essas palavras de entendimento que estão nessa leitura que nós vamos elevar então o nosso pensamento a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nossos irmãos espirituais que se encontram neste momento, nesta casa, nesta reunião, que possamos nesse instante, Senhor, abrir os nossos corações e receber de Ti, Senhor, os ensinamentos e as instruções que vêm do alto. Que a partir da nossa palestrante, que a partir das instruções que vêm, que possamos enxergar melhor tudo que possamos entender agora. Que nossos caminhos sejam clareados. Que possamos viver momentos mais felizes aqui no nosso planeta, ao nosso redor. Que assim seja. E para falar conosco, nós vamos convidar a coordenadora do Departamento de Educação da Unispíritos para falar do tema Por um Mundo Mais Gentil, a nossa companheira e amiga Laura Martins. Alô? Acho que agora tá bom, assim. Não, tá alto. Tá alto.
Mas é porque eu estou falando assim, sussurrando. Se eu me empolgar, eu estou nos ouvidos de vocês. Bom, acho, tá bom? Tá bom, gente? Ótimo. Olha só. Enquanto eu estava vindo para cá, eu estava pensando justamente em algo que Mônica leu aqui bem no início deste capítulo tão bonito. Adoro esse livro, gente. É o livro que eu uso para fazer o culto no lar a vida inteira. Então, Jesus fala a respeito de os mansos herdarem a terra. É uma coisa muito interessante, porque embora a gente sempre exalte Jesus, a gente ainda hoje, ficou muito baixo, vocês estão me enganando. Ainda hoje, nós compreendemos mal os ensinamentos de Jesus. Acho que agora tá bom. E aí, nas interrogações aqui dos apóstolos de Jesus, eles questionam Jesus: como assim os mansos herdarão a terra? Se o mal, vou ler para vocês a frase que Mônica leu. Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? E aí eu fiquei pensando assim, eu vou falar sobre a gentileza, nós vamos fazer uma reflexão sobre a gentileza. E como tratar desse assunto num momento em que nós estamos passando por sérias e graves situações, tanto no planeta quanto no Brasil. E são situações muito desafiadoras. E, de modo geral, quando a gente vive situações muito desafiadoras em que a violência está envolvida, como a gente está vendo, ataques terroristas, guerras, no Brasil também a gente está passando por muitas situações delicadas, existe uma tendência nossa de nos esquecer da pacificação interior e da pacificação externa, da gentileza, de que os conflitos podem ser resolvidos com a conciliação e com a pacificação, e a gente novamente passa a fazer propaganda da violência. E quando o filho da gente não reage, quando o coleguinha desacata, a gente quer saber por que o filho da gente não reagiu e não estapeou o coleguinha. Lá no fundo, nós não acreditamos na paz, não acreditamos na gentileza, não acreditamos na conciliação, não acreditamos na educação para a paz. Acho que a gente precisa fazer um exame de consciência e pensar um pouco mais nisso. Porque as nossas dúvidas, isso não é feio, ter dúvida não é feio. Eu acho que a gente precisa ficar consciente dessas dúvidas para que a gente possa refletir e entender melhor por que Jesus, mesmo diante do mal, que sempre foi tão contundente, mesmo assim ele recomendava a pacificação. E aí Jesus depois explica que pacificação não é sinônimo de covardia e nem de omissão. Por isso que eu acho esse texto tão bonito, e são essas reflexões que a gente vai fazer aqui hoje. Lembrando que uma frase de Gandhi que eu sempre gosto de trazer para reflexão, que é: olho por olho e o mundo acabará cego. Todas as vezes em que a gente acreditar que diante de um conflito a solução é a violência, eu acho que vale muito a pena a gente se lembrar dessa frase do Mahatma Gandhi. É porque ela é muito lógica. Se a gente revidar a violência e a agressividade com mais violência e agressividade, no fim não vai sobrar nada. Nós vamos pelos ares.
provavelmente só vai restar para nós como solução, entre aspas, a guerra até que a humanidade se extermine. E isso seria a falência completa, né? A nossa falência completa como humanidade. Então, por isso que é tão importante a gente trazer esse tipo de reflexão. Então, uma imagem muito importante para a gente começar. Vamos imaginar que o nosso planeta, principalmente o Brasil, porque a gente vive no Brasil, e embora a gente ache que o Brasil tem mais problemas do que todas as outras nações, isso não é verdade. Quando a gente se debruça para poder examinar as situações de outras nações, a gente vê que há nações passando por problemas tão ou mais graves do que o Brasil. Mas nós estamos aqui. Então a nossa tendência, evidentemente, é achar que os nossos problemas são mais graves. E isso é compreensível. Então eu queria que vocês imaginassem que nós estamos numa embarcação planetária ou embarcação brasileira, e esse barco está fazendo água, está entrando água por todos os buracos. Podem ficar tranquilos, que daqui a pouco as crianças já terminaram de tomar o passe, e aí a gente não vai ter a companhia delas mais fazendo essa trilha sonora maravilhosa, né? Daqui a pouco passa, tudo passa. Então, o barco está todo furado e está fazendo água. Agora eu queria que vocês pensassem, qual que é a melhor atitude da tripulação desse barco? É procurar uma solução para que o barco não naufrague, ou todo mundo começar a brigar, a se desentender, a procurar culpados, a apontar o dedo uns para os outros e dizer: você é o culpado do barco estar nessa situação. Enquanto isso, o barco continua afundando. Eu quero começar com essa imagem, porque como nós estamos passando por situações muito desafiadoras no Brasil e por situações muito desafiadoras no mundo, para a gente parar um pouco para pensar qual que é o nosso papel de cada um de nós. Eu queria que vocês pensassem nisso antes da gente começar propriamente a nossa reflexão sobre gentileza. Qual que é o nosso papel no mundo? É de acusar uns aos outros ou de salvar o barco? Para poder verificar no nosso cotidiano se a nossa ação, se a nossa atitude e o nosso comportamento é coerente com o nosso objetivo. Afinal, o que eu quero? Eu quero que o barco se salve ou eu quero ajudar a afundar o barco? É muito importante responder a essa questão. Porque respondida essa questão, no meu cotidiano, eu vou pensar várias vezes antes de tomar uma atitude de retaliação, de acusação, ou de fazer simplesmente o que estiver ao meu alcance. Como diria Teresa de Calcutá, não é preciso fazer nada grande, só o que estiver ao seu alcance, nada além disso. Se você não contribuir para o barco afundar, já está fazendo muito. Vamos parar de brigar, vamos parar de nos acusar, de colocar lenha na fogueira. Não sei se todos vocês já ouviram falar na palavra egrégora. Todo mundo conhece essa palavra? Acredito que não. A gente fala em egrégora, quando a gente fala em egrégora, a gente está se referindo ao teor energético em volta de algum lugar. Em volta de nós mesmos, em volta da casa de Verilda, em volta da nossa residência, em volta do país, em volta do planeta. Neste momento, a egrégora que envolve o Brasil não é nada boa. Qual que vai ser uma atitude no cotidiano? Olha, gente, vou abrir um parênteses aqui. Tal como na leitura que a Mônica fez, eu não estou querendo dizer que a pacificação significa ser covarde.
e não procurar que a justiça seja feita. Não é isso. Eu só estou dizendo que as nossas atitudes no cotidiano não podem colaborar para que essa vibração que está em torno do país e em torno do planeta fique pior do que ela já está. Porque a vibração planetária está tão pesada que a tendência é a gente atrair as piores coisas para nós. Porque a gente está colaborando cada vez mais para piorar essa egrégora que é feita dos pensamentos de todos nós, das emoções, dos sentimentos e dos comportamentos de todos nós. Por isso que a gente trouxe esse tema para essa palestra. Então tá, já fiz uma longa introdução para a gente falar sobre a gentileza e para a gente poder fazer o que está ao nosso alcance, como Teresa de Calcutá dizia, faça pequenas coisas, mas o menor que você fizer, faça com amor, faça o melhor que você puder, lá fora e aqui dentro. Uma vez eu assisti a uma palestra do médium Robson Pinheiro, em que ele contava uma vez que ele tinha escutado Chico Xavier explanando a respeito da Terra ser, do planeta Terra estar passando por um período de provas e expiações. Não sei se todos vocês já ouviram falar a respeito disso. Nós que somos espíritas, sabemos pelos ensinamentos dos espíritos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. O que significa isso? Que o planeta Terra é um planeta que recebe espíritos que ainda tem muito o que aprender e que ainda estão reencarnando para restaurar aqueles prejuízos que eles causaram em encarnações anteriores. Isso é o que as pessoas, de modo geral, chamam de espíritos endividados. Eu não gosto dessa expressão, mas é o que as pessoas usam. Ou seja, todos nós que estamos aqui reencarnados no planeta Terra, estamos em processo de reajuste. Estamos vivendo as nossas reencarnações aqui nesse planeta para poder restaurar, reparar aqueles danos que nós causamos em encarnações anteriores. Então, seria muito interessante que a gente parasse de reclamar, porque a gente reclama o tempo todo, parasse de se lamentar e fosse lavar roupa suja. A roupa que a gente sujou, fosse restaurar aquelas roupas que a gente rasgou nas nossas batalhas de encarnações anteriores. Precisamos parar de reclamar, porque isso piora muito a egrégora planetária. Mas o que Chico Xavier teria dito, segundo Robson Pinheiro contou pra gente nessa palestra? Chico Xavier falou naquele dia que, embora o planeta Terra seja um planeta de provas e expiações, e Chico Xavier estava falando para a comunidade que compunha aquela casa espírita, e ele continua então, embora o planeta esteja vivendo um período de provas e expiações, nada impede que aqui dentro seja um mundo de regeneração. Por que Chico Xavier falou isso? Porque o próximo estágio de um planeta de provas e expiações, se o planeta passar de ano, ele vai se transformar num planeta de regeneração. É claro que isso é um modo de dizer, porque não é o planeta, somos nós que habitamos este planeta. E o que é um planeta de regeneração? É um planeta em que as pessoas não estão ali mais com esse propósito de viver as consequências das suas ações anteriores. A lei de causa e efeito atuando. As pessoas já estão reconstruindo, já não precisam mais estar sujeitas às consequências daquilo que elas fizeram. Já estão ocupadas em reconstruir. O que Chico Xavier então
caderneta de provas e expiações, nada impede, decorem isso, para que isso seja um mantra de cada um de nós, nada impede que aqui dentro seja um mundo de regeneração. Nada impede que aqui dentro de cada um de nós, seja um mundo de regeneração. O que significa isso? Para que eu vou ficar gastando o meu tempo de reencarnação colhendo aquilo que eu plantei, se eu posso restaurar? Sabe aquela frase que as pessoas falam? Só aprende pela dor aquele que não aprende pelo amor? É isso. Se eu posso restaurar, eu não preciso aprender pela dor, porque eu posso fazer diferente. É claro que eu não posso interferir no karma planetário. Eu não posso interferir no karma da outra pessoa. Não é? Eu não posso interferir no karma do Orlando, não posso interferir no karma da Laureana, não posso interferir no karma do Magno. Mas eu posso contribuir do jeito que estiver ao meu alcance para o mundo ser um mundo melhor para todos nós. Aí alguém podia falar assim: ah, não, Laura, não vou fazer isso não, porque o mundo está desse jeito, porque as pessoas fizeram com que ele ficasse desse jeito, então elas têm que pagar. Gente, vocês já notaram como que muita gente ainda tem essa mentalidade de pagar? Como se a gente estivesse vivendo uma reencarnação de dívidas. Nós temos mentalidade capitalista e mentalidade bancária. Tudo a gente tem que pagar, pagar, pagar. Não, gente, não tem. A gente precisa acreditar no poder da educação. Nós podemos nos reeducar para fazer diferente sem que a gente tenha que pagar. Imagine um banco no qual você pegou um empréstimo e ele te fala assim: não precisa pagar um empréstimo, não. Se você, a partir de agora, utilizar esse dinheiro para poder fazer boas ações. É assim que Deus age conosco. Ele nos dá a oportunidade de restaurar aqueles danos que nós causamos através de atitudes voltadas para a reconstrução, voltadas para o bem, de tal maneira que a gente ajude esse mundo a ser um mundo melhor. Simplesmente está fazendo água no barco? Vamos nos juntar àqueles que querem salvar o barco. Não que depois as pessoas responsáveis pelo fato do barco estar afundando não tenham que se haver com a lei do país, com a lei do mundo, com a lei de justiça divina. Mas não cabe a mim aplicar a lei de justiça. Quem adora aplicar a lei de justiça, vocês sabem quem é? Eu vou contar para vocês: obsessor. Quando a gente está trabalhando em reunião de desobsessão, uma característica dos obsessores, uma característica marcante, é que ele fica perseguindo a outra pessoa para que a outra pessoa pague. Em vez dele viver a vida dele, cuidar da vida dele, para ele ser feliz, ele fica atrás da outra pessoa para infernizar a vida da outra pessoa, para que ela pague. Nós todos somos um pouco obsessores no cotidiano. Lá no Facebook, lá na família da gente, lá no trabalho da gente, muitas vezes a gente ocupa o nosso tempo, em vez de restaurar, em vez de viver um mundo de regeneração, a gente volta a viver num mundo de provas e expiações, porque a gente escolhe. Então vamos falar da gentileza, antes que a palestra acabe e eu não falei da gentileza. Assimilando então aí o ensinamento de Chico Xavier, né? Aqui dentro não precisa estar bagunçado, sujo e empolcalhado como do lado de fora. Vamos fazer um exercício de imaginação? Quem se sentir confortável fechando os olhos é melhor. Eu vou pedir o pessoal para diminuir as luzes um pouquinho. Quem não quiser fechar os olhos não tem problema.
Eu vou pedir para vocês que durante alguns segundos vocês prestem atenção no corpo de vocês. Como que o corpo de vocês está se sentindo? Se o seu corpo está tenso, bem sentado, mal sentado, se os seus ombros estão contraídos, se a sua respiração está ofegante ou se está calma, por favor, preste atenção na sua respiração. Preste atenção na sua testa, se a sua testa está contraída. No seu maxilar, se o seu maxilar está contraído. Preste atenção no seu corpo. Se ele demonstra mal-estar, tensão, ou se ao contrário, se você está relaxado. E agora que você prestou atenção no seu corpo, eu vou pedir para você me acompanhar num exercício em que você vai visualizar o seu cotidiano, desde a hora em que você sai da cama. Imagine que você está se levantando. E aí, a primeira pessoa com quem você se encontra naquele dia, quem sabe o seu pai ou a sua mãe, ou um irmão, a esposa, o esposo, um filho, a primeira pessoa com quem você encontra naquele dia, te recebe como um bom dia, te deseja um feliz dia. Coloca a mão suavemente no seu ombro e diz a você que neste dia tudo vai dar certo. Visualize agora você saindo de casa, ou a pé, ou de carro. Se você está saindo a pé, você chega no ponto de ônibus e as pessoas sorriem para você. O ônibus para, você entra, tanto o trocador quanto o motorista te recebem com um sorriso e te desejam um feliz dia. Você escolhe um lugar para se sentar e a pessoa ao lado te abençoa. Meu filho, que Deus te abençoe nesse dia. Que o seu dia seja muito feliz. E se você sai de carro, você pega um trânsito mais pesado, ali lá na frente, você vai fazer uma conversão e o motorista te dá uma fechada, como acontece tantas vezes no nosso cotidiano. Mas que interessante, o motorista desce o vidro da janela, olha no seu olho e te pede desculpas. Pô, cara, foi mal, eu não sei onde que eu estava com a cabeça, me desculpa. Tomara que eu não tenha te causado nenhum dano. Aí você chega no serviço, se assenta na sua mesa, e um colega seu vem pegar um documento que está com você, está ali na sua mesa. Aquele colega que todo dia pega os papéis na sua mesa de um jeito grosseiro, esse dia não, ele chegou e falou: com licença, eu posso pegar esses papéis? Aí você resolve ir ao banheiro. E aquele banheiro que está sempre porcalhado, mais que aquela moça dos serviços gerais ou aquele rapaz limpem, o banheiro está sempre sujo. Esse dia o banheiro está limpo. E que coisa curiosa. Você, a mulher, está entrando no banheiro feminino e você vê que a sua companheira que está acabando de sair pegou a toalha de papel e limpou a pia que ela usou, para que você não pegue a pia toda molhada. O vaso está limpo. Quem usou deixou o vaso limpo para você. Deu descarga. Não olhou na tampa do vaso.
você sai e continua o seu dia, e ao retornar para casa, quando você chega em casa, aquela pessoa que está te aguardando te recebe com um sorriso. O seu cachorro te dá umas lambidas na perna e você vai dormir em paz nesse dia. E agora eu quero que você preste atenção novamente no seu corpo. Como é que está o seu corpo? Está relaxado? Está tenso? Como é que está a sua respiração? Como é que está a sua testa? Está tensa? Está relaxada? Mudou alguma coisa antes e agora? Ou o seu corpo continua a mesma coisa? Abra os olhos lentamente. Vamos voltar? Gente, eu queria saber se mudou alguma coisa no corpo de vocês. Quem acha que mudou alguma coisa, levanta a mão. O que eu quis mostrar para vocês com esse exercício? Que durante o dia, quando as pessoas são gentis conosco, a tendência é que a gente se sinta, ao final do dia, menos cansado, menos armado. Porque toda vez que uma pessoa trata a gente de uma forma rude e de uma forma indelicada, a tendência da gente é se armar. Porque é natural isso em nós. Porque como a gente foi agredido, provavelmente ali a gente tem uma descarga de adrenalina, a gente fica tenso e a gente se arma para revidar. Mas como a gente não pode revidar, porque senão a gente perde o emprego, porque senão a gente perde a esposa, porque senão a gente briga com o filho, a gente fica tenso e a gente fica doente e não percebe por quê. Então, a gentileza pode parecer uma coisa muito simples e banal, mas no cotidiano, se a gente começa a incorporar isso, talvez as coisas possam mudar um pouco. Porque se eu tivesse feito esse exercício com vocês, e em lugar de ter pedido para vocês visualizarem cenas de delicadeza, eu pedisse para vocês visualizarem a esposa de vocês maltratando vocês, o cachorro dando uma mordida na batata da perna, o chefe te tratando daquela forma indelicada, você chegando no banheiro, encontrando o banheiro todo emporcalhado, o motorista de ônibus destatando, você levando fechada no trânsito, fatalmente você ia ficar com o seio carregado, já ia ficar tenso, seu coração ia disparar e você iria se lembrar no cotidiano daquele cliente chato que te importuna, que te inferniza a vida. Isso que acontece com a gente no cotidiano, porque a gente já chega em casa estressado. E aí a gente pode se perguntar, o que é gentileza? Já que a gente está falando para a gente cultivar atitudes mais gentis no cotidiano, o que é a gentileza? Quem quer falar? Devagar para não causar tumulto, um de cada vez. O que é gentileza? Vamos caminhando, né? Eu estou vendo. Rosinha, o que é gentileza para você? Muito obrigado. Com licença. Magno, o que é gentileza para você? Olhar para o outro como fazendo o que eu queria que ele fizesse por mim. Quem levantou a mão? Fazer ao outro que gostaria que fizesse com você. Lourdes. Gentileza gera gentileza, então ser amável com as pessoas. Orlando, você levantou a mão.
jeito que ele é. Quem mais? O que é gentileza? Educação. Geralmente quem é educado é gentil. O que mais? Ajudar uma pessoa idosa a descer no ônibus. Ajudar uma pessoa idosa a pegar o peso que ela está carregando. Os jovens doaram lugar que é idoso. Deixar os idosos, geralmente eles tomam os lugares dos idosos. Os jovens deixarem desocupados os lugares nos ônibus para os idosos, para que os idosos possam se assentar. Vocês prestaram atenção hoje, desde que vocês se levantaram, em quantas gentilezas que vocês receberam e em quantas atitudes grosseiras que vocês receberam? Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Eu prestei atenção em duas atitudes que aconteceram aqui na casa. Eu vou relatar para vocês duas coisas que eu observei, que eu achei profundamente gentis. Gente, quando a gente fala essas coisas, cada um vai fazer no seu cotidiano aquela gentileza que estiver ao seu alcance. Não quer dizer, evidentemente, que se a outra pessoa deu conta de fazer isso, que eu vou fazer do mesmo jeito. Quando eu cheguei, Humberto foi me ajudar a descer do carro. E quando ele abriu o meu porta-malas para poder tirar a minha cadeira de rodas, ele falou assim comigo: com licença, Laura, eu acho a coisa mais chique da face da terra quando alguém me fala com licença. Essa semana aconteceu a mesma coisa comigo. Um segurança do meu serviço: ei, Humberto, você está aí? Deixa você. Um segurança lá no meu serviço foi me ajudar a descer de cadeira de rodas também. Ele abriu a porta do meu carro para poder tirar as rodas da cadeira. A mesma coisa. Com licença, Laura. Eu acho tão interessante porque às vezes eu estou num bar, numa lanchonete, alguém tira cadeira desocupada na minha mesa sem pedir licença. Gente, como é que pode isso? Será que a gente está esquecendo as noções mais básicas de boas maneiras? Vocês já viram o elevador como que é? Elevador é um palco de grosseria. A pessoa quer entrar antes da outra sair. Como é que a gente pode ocupar um espaço que está cheio? Eu não sei, vai contra as leis da física, mas as pessoas querem entrar sem as outras saírem. Por que a pessoa acha que ela pode urinar na tampa do vaso e não limpar depois? Eu não estou falando só dos homens, não. Porque tinha uma tradição de mulher reclamar com o homem que o homem fazia xixi na tampa do vaso e não limpava. Mas agora as mulheres estão fazendo as mesmas coisas. Elas também estão urinando na tampa do vaso. E eu, que não posso fazer xixi em pé, olha que bacana. Olha que grosseria que é a pessoa fazer xixi na tampa do vaso e não limpar. Se você quer fazer xixi na tampa do vaso, você acha esse esporte interessante? Faz. Mas limpa depois para a próxima pessoa que não pode fazer xixi em pé. Não é? E por aí vai. Então tá. Gentileza é boa educação? São boas maneiras? Mas gentileza, eu estava pensando, parece que é muito mais do que isso. Gentileza é a qualidade do que é gentil, do que é amável. É uma amabilidade, uma delicadeza. Se algum homem falar comigo que isso é coisa de gay, eu vou falar assim: que bom, aprenda com eles. Gentileza é uma forma de atenção, de cuidados, que torna os relacionamentos mais humanos, com menos rispidez. Quem pratica gentileza é uma pessoa cuidadosa, educada, elegante, delicada. Eu gosto muito dessa palavra cuidadosa, porque eu acho que gentileza é um cuidado que a gente tem com o outro, porque ele é humano como eu. Mas uma pessoa falou, tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu gosto de ser bem tratada, gente. Quem não gosta? Então, se eu gosto de ser bem
estava pensando, mas o que é gentileza? O que é gentileza? O que é gentileza? Eu repeti isso para mim hoje o dia inteiro. O que é gentileza? O que é gentileza? O que é gentileza? Eu ainda não estava satisfeita com isso aí. Aí veio assim na minha cabeça: não causar dano. Fiquei satisfeita. O que vocês acham? Tá boa essa definição, tá? Não causar dano. Olha que bacana. Vocês já pensaram se todos nós que estamos aqui hoje voltarmos para casa imbuídos desse propósito de não causar dano? Não tem jeito, né, do mundo não ser um mundo melhor se a gente tiver esse propósito. Depois, quem sabe, por extensão, a gente entenda que não causar dano é muito maior. Não é só não causar dano para o outro ser humano que convive comigo. É não causar dano para o mundo, para a natureza. Olha aí, a gente está aí com um mar de lama, para poder, um mar de lama literal, né? A gente tem um mar de lama metafórico e um mar de lama literal. Sabe aquela história de desgraça pouco é bobagem? Mas foi a gente que criou. Sabe aquela coisa que a gente colocou tanta sujeira debaixo do tapete, que aí chegou um dia que não coube mais? Poxa, são reencarnações e reencarnações que nós estamos tratando mal o planeta. Então, a gente precisa levar até a última instância essa questão de não causar dano, cuidar e proteger. Vamos guardar isso para o cotidiano da gente. Eu fiquei falando isso até durante meia hora, até aqui. Não causar dano, cuidar e proteger. Isso é ser gentil no cotidiano. E eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso no trânsito. Eu posso fazer isso no meu lar. Como eu estou falando para vocês, não é deixar de colocar limite para o outro. Não é deixar de dizer não. Não é deixar que a justiça aconteça quando ela precisa acontecer. Mas eu não preciso causar dano. Vamos seguir então. Hoje eu estou determinada a fazer todos os slides. O que não é gentileza? Eu acho muito importante, quando a gente está tentando refletir sobre alguma coisa, a gente entender também o que não é aquela coisa. Porque, sabe, quando a gente fala gentileza gera gentileza, tem gente que contrapõe e fala assim: gentileza gera gente folgada. Eu acho que a pessoa que fala isso está confundindo gentileza com outras coisas. Porque gentileza é isso que a gente está refletindo aqui. Gentileza é não causar dano, não é ser permissivo, não é ser covarde. Lembrando da leitura que a Mônica fez lá no início do livro Jesus no Lar. Não é se omitir. Então, o que não é gentileza? Não é fingir educação, fazer voz mansa e cara de santo, não. Porque tem gente que acha, vou ser gentil a partir de hoje. Aí faz aquela vozinha, cria até uma corcunda para poder ser bem humilde. Isso não faz de ninguém uma pessoa mais gentil. Falar com a Mônica, por favor, de uma forma grosseira, não me faz uma pessoa mais gentil só porque eu uso a expressão por favor. Se eu fui arrogante com a Mônica, não adianta usar a expressão por favor. Não adianta falar com licença, se de coração, energeticamente, eu não estou pedindo licença. Não adianta dizer muito obrigado se o meu coração não diz muito obrigado. E nem adianta trocar essa palavra muito obrigado, que agora está na moda, né? Falar gratidão. Como se trocasse o muito obrigado por gratidão valesse alguma coisa, se o meu coração não estiver cheio de gratidão. Gente, palavra não resolve, não. A palavra tem poder, sim, quando ela está acompanhada de energia, de sentimento, de emoção. Os espíritos vivem ensinando pra gente. A palavra tem poder? Tem, mas acompanhada do sentimento correspondente. Então não é máscara de bonzinho, de respeito, é de fato um esforço cotidiano, porque não é fácil,
Não vem falar que ser gentil no cotidiano é fácil, porque não é fácil, porque a gente vive numa correria desenfreada, a gente não lembra de ser gentil com a gente mesmo, e a gente não é gentil com a gente mesmo. E novamente eu vou lembrar daquele mandamento: ame ao próximo como a ti mesmo. Seja gentil com o próximo como você é gentil com você. Mas eu sou gentil comigo? Eu cuido bem de mim? Eu não causo dano a mim? Coisa pra gente pensar. Não se omitir para ele o que não é gentileza. Gentileza não é se omitir para evitar desacordos. Os desacordos fazem parte da vida. Eu não tenho que concordar com as pessoas. Não tenho. Cada um é cada um. É uma ilusão, é um mito a gente achar que a gente tem que concordar uns com os outros. Não tem. Não tem que torcer para o mesmo time de futebol. Não tem que votar no mesmo candidato. Não tem que ter a mesma religião. Mas eu preciso brigar por causa disso? Preciso destratar o outro no Facebook por causa disso? Eu acho que não. Não é esconder verdades, mas mostrá-las com jeitinho e na hora certa. Pois é, tem gente que esconde a verdade em nome de ser gentil, em nome de ser bonzinho. Não, aí de fato, a gentileza nesse caso pode criar gente folgada sim. Quando eu resolvo me omitir aquilo que eu estou sentindo. Mas, em nome da verdade, eu também não posso julgar na cara do outro coisas que ele não está preparado para poder saber. Gentileza é também saber falar com o outro, como falar, que horas falar e até se vai falar. Não é deixar de ser gente, não é deixar de ser de carne e osso. Está muito quente, né, gente? Realmente. Não são só palavras, já falei. Sorrisos artificiais, comentários ensaiados, frases decoradas, preocupações encenadas, não aliviam nada. Gentileza é mostrar os terrenos para que o outro possa escolher se quer pisar. Não é gentil eu esconder do outro a pessoa que eu sou. Em nome da gentileza, eu não posso criar mais máscaras do que eu já tenho, iludindo o outro para que o outro ache que eu sou uma pessoa muito boa. Isso não é gentileza, né, gente? Isso, na verdade, é maldade. Eu posso ser quem eu sou, mas eu também posso fazer um esforço para ser menos áspera. Se eu sou áspera na convivência, eu, Laura, sou áspera na convivência, então eu posso prestar mais atenção na minha convivência com as outras pessoas, entender em que situações que eu estou sendo áspera, o que está me fazendo ter aquele tipo de atitude, para que eu possa cuidar de mim, curar as minhas feridas, para que então eu tenha condição de ser menos áspera com o outro. Percebem como não se trata de ter uma máscara? Se trata de cuidar das minhas dores, das minhas feridas, para que eu possa cuidar do outro também. Vamos ver um videozinho? Eu vou seguir no YouTube uma propaganda que está passando na televisão, mas todo mundo que eu pergunto se viu essa propaganda, a pessoa não viu. Então eu resolvi trazer ela para vocês. É uma propaganda que está comemorando não sei quantos anos do Código de Defesa do Consumidor, que eu já esqueci. E nessas propagandas, sempre mostra uma pessoa exigindo os seus direitos. E parece que é uma tradição entre nós, eu achar que para exigir meus direitos eu tenho que ser rude, eu tenho que ser áspera. Eu achei muito interessante dessa campanha como a pessoa aborda o outro para poder exigir os seus direitos. Vamos ver?
Olha só, o senhor pode conferir ali na câmera de segurança? Isso aqui não estava assim, tá vendo? E a senhora quer que eu faça o quê? Como sabe? De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a empresa responde pela reparação de danos e pelo furto de veículos ocorridos dentro do seu estacionamento. Só um minutinho, por favor. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. Não é bacana essa propaganda, gente? Vocês querem que eu repita? Repetir. Desculpa, olha só, o senhor pode até conferir ali na câmera de segurança? Isso aqui não estava assim, tá vendo? E a senhora quer que eu faça o quê? O senhor não sabe? De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a empresa responde pela reparação de danos e pelo furto de veículos ocorridos dentro do seu estacionamento. Só um minutinho, por favor. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. Parece que a gente acredita que para exigir um direito nosso, a gente tem que ser arrogante. Porque se a gente for educado, o outro vai tratar a gente mal. Mas vocês estão vendo, num primeiro momento, o outro talvez pensasse que a moça fosse uma boba. E que na hora que eu chegar para ela arrogante, ela vai afinar. Mas aí ela mostra que ela está a par dos direitos dela. E aí quem afina é ele. Então o que eu acho muito interessante é que essa campanha mostra pra gente que a informação tem um poder maior do que a arrogância. Eu gosto muito dessa campanha por causa disso. Porque ela mostra que você não precisa necessariamente agir de uma forma agressiva. Pode até ser que se o outro continuar a ser agressivo com você, para você se defender, você precisa ser um pouco mais firme. Mas a princípio, o que a propaganda mostra pra gente é que não. Esse vídeo foi produzido pela FADECIT, Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Eu nunca tinha ouvido falar dessa instituição na minha vida. No fim das contas, a gente já está chegando quase no final da palestra. No fim das contas, eu cheguei à conclusão, eu queria que vocês pensassem nisso, para ver o que vocês acham. Eu cheguei à conclusão que gentileza é uma forma de enxergar o mundo. Que a gente, para ser gentil e não ser uma coisa artificial, não ser uma máscara, a gente precisa acreditar que o mundo pode ser melhor se as pessoas forem mais gentis. Porque aí eu vou me empenhar para ser mais gentil na minha convivência, no meu cotidiano. Por isso, eu penso que existe uma diferença fundamental. Eu acho que a pessoa pode ser muito rude, muito áspera, por talvez ser ignorante no sentido de não saber, de desconhecer alguma coisa, e não ter parado para pensar no assunto, não ter parado para se observar. Mas eu também acredito que muitas vezes a gente deixa de ser gentil por acreditar que a ignorância no sentido de grosseria, no sentido de arrogância, no sentido de rispidez, são ferramentas mais eficientes do que a educação. Mas, achei que a pessoa estava falando comigo. Não, né? Mas, eu acho que ninguém precisa acreditar no que eu estou falando, nem acreditar no que Jesus falou. Eu acho que a gente pode experimentar e ver as consequências disso no nosso cotidiano. Me parece também que, assim, não sei se eu dei conta de passar isso para vocês, mas o que eu tentei passar é que nós não podemos confundir gentileza com permissividade. Não significa que eu vou deixar o outro passar por cima de mim e fazer o que ele quiser fazer. Não é isso. É apenas um jeito de ser que leva em consideração que eu não vou causar dano ao outro. Não preciso deixar o outro fazer o que ele quiser. Então, o que eu quero propor aqui, para poder finalizar, porque a gente tem por hábito, né, Helena, usar a pedagogia da ação no Departamento de Educação da Casa, e nas nossas vidas, não existe aprendizagem se a nossa ação não modificar.
O aprendizado só existe quando eu mudo o meu comportamento. Não adianta falar aprendi se isso não redunda em mudança. Então, o meu propósito é que a gente... Eu queria trazer para vocês hoje, mas não foi possível, não deu tempo de fazer, é sobre alguma coisa que atuasse como lembrete para cada um de nós no cotidiano. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, aquela empresa de seguro, Porto Seguro, fez uma longa campanha por um trânsito mais gentil. E ela distribuiu adesivos. E aí eu colei o adesivo no meu carro e a Porto Seguro, na campanha, falava assim: você vai colar o adesivo ou atrás para outros motoristas saberem que você está participando da campanha por um trânsito mais gentil, ou dentro do carro para você se lembrar de ser mais gentil no trânsito. Na hora que você for xingar um palavrão, você viu o adesivo lá, opa, eu fiz um compromisso comigo de ser mais gentil no trânsito. Durante muito tempo eu usei meu adesivo no vidro traseiro. Depois, numa época que eu estava mais nervosa, eu tirei do vidro traseiro e botei pertinho do volante, que aí ele já era um lembrete para mim. Então, é isso que eu estou dizendo como lembrete. Arrumem um marcador de página, um imã, façam vocês mesmos algum lembrete para vocês. De tal maneira que naquela situação em que você acha que você precisa modificar seu comportamento, ele te relembre que o seu comportamento precisa ser modificado. É no trânsito, é no trabalho, é com a sua família, você precisa ser mais gentil com o seu cachorro. Você decide. Não precisa fazer metas muito grandes. Lembrando de Teresa de Calcutá, faça pequenas coisas com amor. Diagnostique qual que é a atitude que precisa ser modificada e crie um mecanismo como lembrete para você. Bom, não é leito de Procusto. Lembre-se, você é humano. Já ouviram falar no leito de Procusto? No mito do leito de Procusto? Os psicólogos de Platão aí todos conhecem, né? Procusto colocava as pessoas lá numa cama, só que a cama era sempre do mesmo tamanho, então para a pessoa caber na cama, se ela fosse muito alta, ou ele cortava os pés, ou ele cortava a cabeça. Nós não precisamos cortar os nossos pés, nem a nossa cabeça. No cotidiano, se a gente notar que a gente está um pouco mais nervoso, um pouco mais irritado, como eu falei para vocês, antes de tudo, a gente precisa não causar dano à silêncio. Você notou que você não está dando conta de ser mais gentil ali naquele dia ou naquela semana? Para! Respira fundo e preste atenção no seu corpo, igual nós fizemos aqui hoje. Vê se você está mais tenso, se é o ombro, se é a respiração. Para e presta um pouco de atenção em você e olha onde está doendo. Porque no momento em que a gente está muito nervoso, em que a gente está muito rude, pode ser que alguma coisa esteja doendo. E aí a gente precisa cuidar das nossas feridas, porque senão a gente não tem condição de cuidar das feridas do outro. Combinado? Ninguém precisa saber que você está participando dessa campanha. Não é para colocar no Facebook, chegar lá fora fazer uma selfie. Laura vem cá, deixa eu fazer uma selfie para você. Participando da campanha da Casa de Avelino Batista pela gentileza. Sabe aquela coisa, não saiba a sua mão direita o que fez a esquerda? Ou o contrário, que eu nunca sei qual. Não precisa de ninguém ficar sabendo, sabe? Essa coisa assim, coloque no Facebook que você é contra a corrupção. Que bobagem, gente! Ser contra a corrupção é não ser corrupto. Só isso. Não permitir a corrupção. Não precisa pôr no Facebook. Ser gentil, entrar numa campanha pela gentileza, basta eu fazer um compromisso comigo mesmo. O compromisso de vocês é com vocês. Ninguém precisa saber, ninguém precisa aplaudir, ninguém precisa criticar. Como novamente dizia Teresa de Calcutá, tudo é entre você e Deus. Nada é entre você e as outras pessoas. Ninguém tem nada com isso, com a sua vida. Tudo entre você e você e Deus. No máximo entre você e o seu mentor. Aquilo que eu falei.
experimente. Faça um teste e observe se você vai ficar menos tenso, se as pessoas que convivem com você vão ficar menos tensas. Agora, para terminar, pois é, ainda tem essa frase: isso é só o começo. Vamos sair daqui hoje, isso é muito grande, mas isso é só o começo. Sabe, os Espíritos sempre nos recordam que realmente a gente está passando por momentos muito graves, muito difíceis. Tem 20 anos que eles estão falando isso com a gente, né, Sandra Diniz, né? 20 anos que eles estão falando com a gente que a coisa vai piorar. Aí no ano seguinte a coisa vai piorar. E aí no ano seguinte a coisa vai piorar. Quem não acreditou viu que de fato nós estamos vivendo momentos desafiadores. Porque é um momento de faxina planetária. E não tem jeito de fazer faxina se não fizer uma sujeirinha, né? No caso aqui, uma sujeirona. Porque foi muita sujeira escondida debaixo do tapete. Literalmente. Muita lama para poder, sabe, vir à tona. Então a gente está num momento de limpeza. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter muita fortaleza de ânimo e acreditar no nosso poder de salvar a embarcação, cada um fazendo a sua parte. Então, quando algumas pessoas vêm falar para a gente que isso é só o começo das provações planetárias, digam a elas que as nossas atitudes também são só o começo de um mundo melhor e de um mundo de regeneração. Só o começo. Eu tenho certeza, eu estou convicta de que a gente pode fazer diferente. Cada um de nós pode fazer diferente. E as atitudes da gente têm o poder de contaminar para o mal e para o bem. É sempre assim. Todos nós, em alguma medida, somos formadores de opinião. Uns mais e outros menos. Então, vamos nos lembrar disso. Isso é só o começo. Então, eu vou finalizar com uma música. Eu queria que vocês prestassem atenção que a primeira coluna, a primeira parte, é diferente da segunda coluna. A primeira fala de um mundo de provas e expiações. A segunda fala de um mundo de regeneração. Não é uma música espírita. É uma música de um cantor que eu adoro, que é o Lenine. E às vezes a gente não presta atenção na letra. E por aqui eu termino com essa música, agradecendo a vocês profundamente pela escuta, confiando profundamente na capacidade de cada um de nós de construir um mundo melhor. Agora a gente vai ouvir a música. Peraí, gente, errei de novo. Primeira coluna é diferente da coluna da segunda. Esse é só o começo, é só o começo. Quem quiser cantar, pode cantar. Esse é só o começo, é só o começo. Que chegamos enfim a um ponto sem regresso, ao começo do fim, de um novo processo que se apressa a cada um progressozinho que marcha do retrocesso. É só o começo, estranhos dias vividos, dias de eventos extremos e de excessos em excesso, mas segundo que vemos os olhos de uma vez, outros eventos diferentes, outros extremos virão, prepare seu coração. É só o começo, é só o começo, é só o começo. Só o começo. Aqui chegamos, porém, num evento diferente, onde a gente se entretém, um ao outro, frente a frente, deixando um pouco ao fundo, um ambiente comum, com esse aqui entre a gente. É só o começo, assim nesse clima quente, no espaço-tempo.
Então fica aqui a grande mensagem para a gente. Isso é só o começo. Mas para nós é qual o começo? É o começo de um mundo de expiação e de provas? Ou é o começo de um mundo melhor de regeneração? Que Deus nos abençoe. Obrigada. Obrigada, Laura, mais uma salva de palmas para a Laura. Hoje, refletindo bastante, né? Na palestra, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Eu estou pensando bastante. Muito bem, quem vem a casa pela primeira vez? Primeirinha mesmo? Vocês estão gostando? Estão gostando? Pois é, é uma casa espírita. É mesmo, Dani? Gente, que legal, sejam muito bem-vindas à nossa casa. Vocês estão recebendo a lembrancinha das Meninas Gerais. Essa é uma lembrancinha feita com muito carinho. As Meninas Gerais, elas vêm aqui por, não sei se é segunda ou terça-feira, elas mudam de dia, vêm trabalhar aqui durante o dia, fazer esses enfeites lindos que tem aqui na casa, tá vendo? Elas aqui enfeitam, as Meninas Gerais que enfeitam a nossa casa, que beleza. Sejam bem-vindas, nós temos reuniões aqui nas quintas-feiras, reuniões aos domingos pela manhã, que são os estudos do Evangelho, e à noite, que é essa reunião de tratamento espiritual. Sejam muito bem-vindas, venham sempre. Um prazer enorme. Bom, recados com vocês, o nosso querido amigo Marcos Leão. Oi, gente. Tudo bem? Olha só que legal. Depois vocês vão saber mais detalhes com Sônia Odines. Olha só. Duas coisas bem legais que eu vou convidar vocês a participarem, encerrando as comemorações de 23 anos de fundação da nossa casa, né? O primeiro deles é a Feira do Livro Espírita, que começou dia 8 de novembro e vai terminar agora dia 15 de dezembro. Então, a oportunidade de vocês comprarem livros para vocês, ou de presente. Os descontos estão entre 20% a 25%. E tem uns brindes, umas coisas legais que a gente está oferecendo para vocês. Passa lá na livraria que vocês vão se informar direitinho. A segunda coisa é que dia 20 agora, segunda-feira agora, segunda-feira, até fiquei estressado aqui agora. Dia 20 de dezembro, dia 20 de dezembro, dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro. Vem abacalar o negócio. Aqui tem uma ala que gosta de bagunçar. É essa ala aqui, ó. Então, dia 20 de dezembro, nós vamos ter a discoteca do Chacrinha, que é um dos eventos. No TVE, né? Vamos. Muito mistura estranho. Vamos. Muito bem. A discoteca do Chacrinha, a gente trabalha o ano inteiro. A gente fala que a gente faz atividade o ano inteiro para ajudar os outros. É tudo mentira. É para a gente fazer a discoteca do Chacrinha no final do ano. Mas o que é a discoteca do Chacrinha? É uma hora que a gente se junta para trabalhar as questões da alegria, da descontração, da cor, do movimento, da música. E a discoteca, ela assume um aspecto terapêutico. Então é um momento em que nós vamos, quem viveu aquela época das tardes de sábado pela TV, com o maior comunicador que a gente teve, o Chacrinha,
vai poder reviver aqui no palco da Casa de Everilda. Nós temos as chacretes, nós temos o Chacrinha, nós temos os calouros, nós revivemos aqueles cantores da época, né? E esse é um momento muito legal da gente poder brincar, rir, cantar e ao mesmo tempo também fazer aquela lavagem de alma, né? Aquela limpeza de alma, para que a gente saia daqui bem leve e enfrentar as coisas que a gente vai ter no restinho do ano em 2016. Bom, quem estarão aqui, quais os artistas que estarão no nosso palco aqui em 2015? Não, o Los Angeles não vai vir esse ano, eles estão com o pelotado. Mas nós vamos ter 12 minutos. Vamos ter os minutos. Vamos ter Ney Mato Grosso. Vamos ter as frenéticas com a minha marcha fúnebre, que vocês todos já sabem, que é das leis frenéticas. Vamos ter Tim Maia. Vai ter o Lu Santos. E aí estamos pesquisando se vai ter Rita Lee, Roberto e Carvalho. Porém, a discoteca do Chacrinha era uma discoteca também que traz artistas internacionais. Nós já tivemos aqui Tina Turner, a gente já teve Cyndi Lauper, a gente teve Milene People. Eu acho que foi incrível. E esse ano nós estamos entre 3 divas, né? Nós estamos entre a rainha da discoteca, Dana Summer. Nós estamos com a madrinha do Michael Jackson, que é a Diana Ross. Estamos com a mãe que canta uma música que quando ela canta todo mundo sai do armário. Nós estamos pensando se a gente coloca essa placa, porque é meio riscado. Então, a gente está pensando se ela vem ou não vem, se ela vem, ela canta outra música, porque essa é a fatal. Então, vai ser uma dessas 3 divas, as 3 não tem condição para o cachê no palco, mas vai ser uma dessas 3 que vão cantar aqui. A gente está brincando, mas é um evento, uma delícia. Vem, tragam suas crianças, os meninos adoram, ficam aqui sentadinho aqui, curtindo, rindo, brincando, e tem um monte de atividades. E a ideia nasceu do livro, faz parte do meu show, quando o Chacrinha mesmo, em espírito, convida vários espíritos para um grande show, a semelhança que ele fazia nas tardes de sábado, porém agora com um outro direcionamento, para trabalhar as nossas questões mal resolvidas, essas questões todas que Laura levantou aqui, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar em conjunto, através da música, através da cor, das lembranças, do riso, e é um evento muito legal. Então, dia 20 de dezembro, às 7 horas da noite, a discoteca do Chacrinha, imperdível. Venham, tragam as pessoas que vocês gostam, porque é uma tarde muito gostosa. Tá bom? E agora eu vou passar o microfone para a nossa almoçar. Essa aqui foi a Vanusa uma vez, né? Aí, igual a Vanusa, ela esqueceu a música, né, Juliana? Ela esqueceu, uma confusão. Você foi a Vanusa, você lembra, né, Maurício? Vai ter abacaxi. Tem abacaxi, não tem bacalhau, que é caríssimo. Tem a Terezinha, tem tudo. Todas aquelas coisas a gente traz para a gente brincar com a nossa memória, né? Vai ter trono, tem o trono, tem a chacrete. A chacrete é a Dona Evinha, Regininha. Marcão, e a buzina? Marcão, e a buzina? Hã? E a buzina? Tem a cozinha, tem tudo. Gente, vocês vão adorar. Domingo, o ensaio é dia 18, às 8 horas da noite na Sociedade. A discoteca dia 20, às 7 horas da noite na Sociedade. Senhora Diniz, nossa presidenta. Gente, para vocês que estão vindo pela primeira vez, isso aqui é uma casa espírita, viu, gente? Porque nós somos assim mesmo. A gente brinca montar casa espírita, mas Everilda é batista. Então a gente pode brincar aqui à vontade. Essa é a nossa casa, é o nosso ponto de encontro, é onde nós nos encontramos para rir, brincar, estudar,
dizer para vocês o seguinte: encerrando o ano, como o Marcos falou, nós estamos aí finalizando, já na reta final, do Mutirão da Solidariedade. Essa campanha que nós começamos em setembro, que visa angariar o recurso financeiro para as obras da Clínica Holística. Para aqueles que não sabem, a Clínica Holística é um dos núcleos da Universidade do Espírito de Minas Gerais. Esse núcleo se dedica ao trabalho específico de tratamento da saúde sob uma visão holística. Ele fica lá no bairro Ana Lúcia, e vocês estão vendo aí o pátio da Clínica Holística, que está sendo trabalhado agora na colocação do piso. Estreamos ontem, inclusive, lá no atendimento, piso todo novo, e agora estamos já na fase de pintura. Uma vez ao mês, nós atendemos as pessoas com problemas de saúde física, mas durante toda a semana nós temos atividades na clínica. Às segundas-feiras nós temos turmas de estudos da doutrina espírita, na terça temos um atendimento com a bioenergia, temos um grupo psicoterapêutico atendendo na clínica, um espaço vivencial. Então nós temos várias modalidades terapêuticas, para que nós possamos colocar a clínica em condições adequadas. Estamos fazendo um mutirão da solidariedade, que vai sortear essa moto no dia 19 de dezembro. Nós havíamos anunciado a moto 2014-2015, não foi isso? 2015. Mas compramos a moto 2015 e 2016. Então aqui o grande vencedor vai levar aí uma grande vantagem em relação àquilo que nós anunciamos, porque conseguimos uma moto melhor do que aquela que foi anunciada. Se vocês quiserem nos ajudar, nós temos uma equipe lá fora, vendemos cupons, R$10 o cupom, um bloco com 20 cupons, R$200. Se vocês quiserem nos ajudar, quiserem concorrer, quiserem fazer parte desse mutirão, ainda há tempo. Dia 19 de dezembro, o sorteio pela Loteria Federal. Estamos aí na reta final e contamos com a ajuda e com a participação de todos vocês. Foi dessa forma que essa casa surgiu, dessa maneira que nós chegamos a esse ponto que estamos na casa de Berilda, e precisamos continuar fazendo essas ações para levarmos adiante o nosso trabalho. A Clínica Holística estará em condições melhores para atender ao público e já para a produção da Água Viva em 2016. Daqui a pouquinho vamos começar a campanha da Água Viva e contamos com vocês todos. Agora um convite especial para os voluntários da Unispíritos, todos os voluntários da Unispíritos. A última reunião do ano, a reunião de Pretos Velhos e Caboclos, que é uma reunião específica para trabalhadores, vai acontecer aqui na casa de Berilda, dia 19 de dezembro, sábado. Todos os voluntários estão convidados. Nós vamos começar a reunião às 18 horas. Especificamente para esta reunião, alteramos o horário. Às 18 horas, aqui na casa de Berilda. Nós queremos, além do trabalho do atendimento tradicional da reunião de Pretos Velhos, nós vamos promover uma integração entre espíritos desencarnados, que são os nossos orientadores, e os encarnados. Queremos fazer uma grande movimentação, queremos fazer uma confraternização de Natal, unindo as duas equipes. Portanto, você voluntário da Unispíritos, procure o seu coordenador de equipe, ou hoje, ao final da reunião, podem me procurar lá no pátio. Nós já estamos registrando os nomes, orientando a respeito da reunião. Não deixe de participar. Queremos encerrar o ano de 2015 em grande estilo. Um ano de muitos desafios. Desafios individuais e coletivos. Mas também um ano de muitas vitórias. Vitórias individuais e vitórias coletivas. Então é um momento muito especial que nós queremos confraternizar, queremos fazer essa integração. Dia 19 de dezembro, 18 horas, aqui na casa de Berilda, para todos os voluntários. Ok? Está feito o convite. Não deixe de nos
procurar. Ou me procurem ao final da reunião, ou procurem o coordenador da sua equipe, para que você possa se inteirar nos detalhes da programação. Combinado? Obrigada, gente. Obrigada. Finalizando então a nossa reunião. Aqueles que ainda não tomaram o passe, continuem em seus lugares que serão atendidos brevemente. E aqueles que também não foram à conversa interna, aguardem também alguns instantes que serão atendidos. Ok? O pessoal está lá fora, aguardando todos vocês. Lá fora tem Francisco, está lá, todo o pessoal aguardando que vocês possam tirar todas as dúvidas. Né? Ok? Então vamos agora levar o nosso pensamento ao alto. Senhor Deus, amigo Jesus, companheiros espirituais, mentores da Casa de Menino Batista, e dos Espíritos, neste momento, agradecemos por esta grande oportunidade de estarmos aqui, unidos, juntos, estudando, aprendendo, refletindo mais uma vez. Que possamos continuar a nossa vida durante essa semana, vivenciando todo o aprendizado de hoje. Que possamos ir para os nossos lares, em paz, com os nossos corações limpos. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana.